E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Pablo e estou trazendo pra vocês mais um conteúdo novo no canal. E pessoal, eu sei que não tem aparecido vídeo aqui no canal, mas é que tanto eu quanto a Lavínia, a gente andou esse ano muito ocupado. Mas como já tá chegando no final dele, a gente sim vai estar se esforçando e tá trazendo bastante conteúdo para vocês. Então, o conteúdo que eu queria estar trazendo hoje é um vídeo, uma resenha, né, sobre Dark Souls 3, esse jogo que recentemente eu tenho jogado e, cara, tá sensacional. Porém, eu vou fazer uma resenha inicialmente bastante supérflua, assim, dos aspectos iniciais que eu tenho visto no jogo, tá? Que eu tenho vislumbrado nele. E mais tarde eu vou estar fazendo uma resenha completa, tá? Sobre a história, sobre como foi jogar e tal. Até porque eu não terminei o jogo, então não tem como eu fazer isso, né? Dark Souls 3 é um RPG de mundo linear e o foco dele é na dificuldade e estratégia na gameplay. A gente aí já pode ver a grande diferença que ele tem dos outros RPGs, né? Enquanto outros RPGs que muitas vezes a gente tem como base de RPG, eles são focados nas aventuras e na exploração de seus mapas, o que muitas vezes faz eles serem mundo aberto, como é, por exemplo, em Skyrim, The Witcher 3, Dark Souls se diferencia, porque ele é um universo linear. Ele funciona da seguinte maneira: tem um mapa que vai do ponto A até o ponto B, mais ou menos em linha reta. Porém, bem no meio dele, ou mais perto do ponto A, há uma trava que te impede de ir diretamente do ponto A até o ponto B. Como que tu prossegue então? Nessa trava, a partir dessa trava, vai ter algumas ramificações que vão fazer com que o tempo de gameplay demoraria do ponto A até o ponto B, demorar mais ou menos uns 5, 7 minutos, pegando essas ramificações, vai demorar algo em torno de 35 minutos, mais ou menos. Então a tua exploração vai demorar muito mais no mapa, pegando essas ramificações. E dentro das ramificações do caminho principal, vai ter outras ramificações que tendem a te levar ou a inimigos ou a objetos secretos que tu pode estar pegando durante a tua aventura, durante a tua gameplay, né? E o que acontece? Quando tu pega essas ramificações e consegue chegar nesse ponto B, tu consegue destravar aquela parte que era inacessível para ir direto do ponto A até o ponto B. Isso é uma dinâmica que esse jogo faz, que muitos jogadores chamam de atalho. Porque, por exemplo, assim, como o jogo é difícil e tem é focado na estratégia e na dificuldade, o jogo na verdade ele não quer pegar e ele não quer ser injusto com o jogador. Não, ser difícil é diferente de ser injusto. Então, por exemplo, tu passou 40 minutos jogando e morreu, e tem que voltar lá no início da fase. Só que o problema é que tu já tava lá no boss, tu já tava no final. Então tu vai ter que ficar mais 40 minutos jogando. Por isso que existem esses atalhos, para te poder economizar tempo e passar o que tu levaria em 40 minutos, tu leva 7 minutos mais ou menos para chegar naquele boss. Porque tu já passou por tudo aquilo e tu destravou um atalho. Mas o que torna o jogo tão difícil assim, né? Que todo mundo fala, nossa, Dark Souls é um jogo complicado. Dark Souls, toda a série em si, diferente de outros jogos, assim como GTA, por exemplo, não é aquele jogo que tu vai pegar e vai chegar estressado do serviço e vai jogar, sabe? Não, na verdade muito pelo contrário. Esse é um jogo que tu tem que jogar tranquilo, tu tem que conseguir compreender a dinâmica dele, tu tem que ir relaxado jogar ele, porque muitas vezes as pessoas se estressam jogando ele. Morrer em Dark Souls faz parte do jogo,
é uma experiência do jogo e é uma coisa que tem que ser aproveitada, porque toda estratégia, toda habilidade que tu tem que ter para conseguir passar das partes do jogo estão diretamente relacionadas com a repetição que tu as faz. Quando morre, por exemplo, tem que começar desde o início. O jogo ele funciona em checkpoints, tá? Geralmente numa fase tem 2 checkpoints, um no início, um no meio e um no final. Na verdade são 3 checkpoints, né? Um no início, um no meio e um no final. E o que acontece? Toda vez que tu entra num checkpoint, que é chamado de fogueira, todos os inimigos que estavam tanto no mapa, a parte do mapa que tu já passou, quanto, sei lá, a parte mais adiante, vão respawnar. Então, por exemplo, se tu matou todo mundo até chegar ali, até chegar no checkpoint que tá no meio, e aí tu fez checkpoint, voltou, os inimigos vão escalar tudo de novo. Se isso é para dificultar um pouco mais. Lembrando que toda vez que tu morre, todas as almas que tu tinha, que é o item de troca do jogo, são perdidas. E essas almas tu usa para comprar itens e para fazer upgrades no teu personagem. Isso torna bem mais complexo, o que faz com que os jogadores fiquem mais ligados em procurar não morrer. Como eu havia dito antes, existem personagens, inimigos mais fáceis e mais difíceis. Que o que acontece? Quanto mais fácil de derrotar o inimigo, menos almas ele vai te conceder. Quanto mais difícil, mais almas ele vai te conceder. Isso dificulta também o farm de almas no jogo. Toda vez que tu morre, tu dropa todas as tuas almas naquela região e volta no local do teu último checkpoint. Quando tu volta pro local do teu último checkpoint, assim como eu havia citado, todos os inimigos que tu matou até então respawnam. Ou seja, tu vai ter que matar tudo de novo até a parte que tu morreu. Quando tu fizeres isso, tu vai ver que vai ficar ali uma esfera verde brilhosa. Essa esfera ali é as almas que tu perdeu, então tu pode recuperá-la. Porém, se no meio desse processo tu morrer de novo, essas almas que tu tinha, por exemplo, tu tem 7.000 almas e quase chegou a pegar de novo essas 7.000 almas que tu perdeu. Aí no meio do caminho tu matou alguns inimigos e ficou com 200 almas. No momento que tu morrer com essas 200 almas, as 7.000 almas que tu tinha vão desaparecer e vai ficar só as 200 almas que tu tinha. Então todo o loot que tu fez até ali, digamos assim, toda a farm de almas que tu tinha feito até ali, se perderam. E é isso que dificulta o jogo, é isso que torna mais difícil. Então isso faz com que o jogador muitas vezes fique horas e horas só derrotando e voltando, fazendo checkpoint e derrotando inimigos para fazer farm de pontos e upar antes de prosseguir no jogo. Mas o que acontece? O jogo não se torna enjoativo, ele sendo tão complicado assim? Na verdade não. Indo mais profundamente, vamos falar um pouquinho das classes do jogo. Diferente dos outros RPGs também, as classes em Dark Souls, elas só vão definir a distribuição inicial dos teus pontos de habilidades, que mais pra frente tu pode estar mudando conforme tu queiras, né? E também os itens iniciais, tá? Porque eu posso muito bem escolher lá um guerreiro no início e depois focar todas as minhas habilidades em magia, que assim eu vou conseguir equilibrar. Ou eu posso muito bem escolher uma classe focada em magia e depois upar habilidades que envolvam ser guerreiro, para também equilibrar, aproveitar a inteligência que meu personagem vai ter, né? E, bom,
Morrer é uma coisa que faz parte em Dark Souls. Começar do início é uma coisa que faz parte, pois isso vai estar inconsequentemente melhorando a estratégia sem o player perceber. Porque, por exemplo, quanto mais vezes tu enfrentar aquele inimigo, sem saber tu vai estar decorando os movimentos dele. E mais facilmente tu vai estar passando ali em futuras repetições. Então o jogador vai acabar decorando os movimentos dos inimigos dos jogos. E assim, quanto mais tu progredir, quanto mais tu morrer, o jogador ele vai aprendendo como se portar das situações. Se ele deve atacar aquele inimigo, se ele deve passar reto por ali, se ele deve ignorar, passar em stealth, ou matar em stealth, ou ir correndo, ignorar todos os inimigos, e correndo direto pro atalho, para liberar o atalho e passar menos dificuldade, e assim vai. E isso é muito incrível no jogo, isso é muito diferente, e isso é muito legal. O que tu tem que fazer é manter a calma e ter paciência para tentar de novo. E também cuidar com o sistema de almas do jogo, que é uma coisa que assim, se tu não saber lidar, se tu não saber que tu não podes tá por aí com 7.000 almas, com 15.000 almas, tu tem que saber que essas almas tu tem que gastar o mais rápido possível, que tu tem que chegar no final da fase o mais fácil possível. Às vezes quando tu tá com um número alto, começa a ignorar os inimigos, porque isso faz parte do jogo. E é claro, tenta fazer isso antes do boss. Às vezes, quando tu matou os inimigos até ali e já tá com muita alma, vale mais a pena tu voltar até o último checkpoint, onde não vai ter inimigos mais, mas pelo menos tu vai conseguir gastar os teus pontos e não vai arriscar perdê-los tudo de novo. Tem muita gente assim que se reserva de jogar esse jogo porque ouve falar que o jogo é muito difícil, não vê lógica em jogar esse jogo difícil, sabe? Mas não é que Dark Souls é um jogo difícil, mas ele é um jogo que quer te tornar um jogador habilidoso, sabe? Quer fazer tu ser insistente. Então assim, não é que ele seja difícil, né? Mas é que ele é bem complexo, é um jogo de estratégia. Se tu tiver e tu aproveitar o jogo, tu vai adorar demais esse jogo tão incrível que é Dark Souls, tá? Eu já joguei um pouco do 1, não tive a oportunidade de jogar o 2, mas acabei jogando direto o 3, tá? Porque tava em promoçãozinha e eu comprei. Então é isso aí, não esqueçam de deixar um gostei, avaliar o vídeo, deixar um comentário se acha que eu, sei lá, falei alguma bobagem ou que eu poderia ter citado mais alguns aspectos, tá? E dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e passa lá no Instagram literário da Lavínia, que, cara, é muito massa, tá muito legal, ela tá conseguindo continuar aí com as resenhas e com o conteúdo aí sobre os livros. Então passa lá, dá um apoio pra ela e é isso aí. Falou e fui. Até o próximo vídeo.